Insuperável, aqui é sempre melhor. Insuperável. Inteligência artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Olha, há umas 2 semanas, a Meta, através do seu proprietário Mark Zuckerberg, anunciou que vai deixar de fazer monitoramento de conteúdo. E como já era esperado, isso vai gerar demissões. Para falar sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas demissões, já está aqui o engenheiro de software Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Olha, só para dar um contexto aos nossos ouvintes, alguns números, por exemplo, a Meta, hoje, em setembro agora, anunciou que tem 72.400 empregados. Até 2022, a Meta tinha mais de 87 mil funcionários. Os cortes que devem acontecer vão retirar 5% dos funcionários, ou seja, mais ou menos 3.600 pessoas. Os anúncios de corte vão vir no dia 10 de fevereiro. E eles estão dizendo que vão vir esses anúncios com pacote generoso de demissão. A Meta faturou no terceiro trimestre de 2024 40,5 bilhões de dólares. Em 3 meses, hein? 3 meses. Isso é 19% maior do que o mesmo período do ano anterior. Será que a inteligência artificial é responsável por isso? Meu amigo Eduardo, a inteligência artificial está realmente tirando empregos das pessoas? Olha, Eduardo, a gente pode dizer de uma forma neutra. Eu queria avisar uma coisa primeiro. Eu vou dar a minha opinião sobre isso também, mas de uma forma neutra, responder a pergunta primeiro. A inteligência artificial, ela não está apenas tirando empregos das pessoas. Ela está mudando a forma como trabalhamos. Ora, a minha opinião sobre isso. Eu acredito que sim, Eduardo, porque, por exemplo, a desculpa que ele deu, né, foi o desempenho abaixo do padrão. São as pessoas que vão ser let go, né, que são menos produtivas. Mas por que isso agora, assim, nesse momento, com a companhia tendo tanto faturamento, entendeu? Então, o lado que eu acho triste nessa parte, você já imaginou o que isso faz com a autoestima de uma pessoa que chegar no escritório, por exemplo, no dia da decisão de quem vai e quem fica, e você recebe um e-mail ou é chamado no escritório do seu supervisor para ele te falar que você não qualificou, que a sua produtividade não está satisfazendo requerimentos. Isso destrói o coração de uma pessoa, entendeu? Então, isso é uma prova também que a inteligência artificial no mundo de hoje não é uma escolha, é uma dependência. E vou falar uma frase que eu falei aqui antes. A inteligência artificial não vai substituir o seu trabalho, mas uma pessoa que usa inteligência artificial vai com certeza substituir o seu trabalho. Então eu acho que sim, que isso é parte da inteligência artificial nessa aprimoração e acaba causando substituição de pessoas. Então a forma de encarar a inteligência artificial hoje é a mesma forma que a gente encarou nos anos 70, 80, 90, a chegada dos computadores, né? Os PCs. Porque quem não sabia nada de computador começou a se interessar em saber. E aí, essa é uma das formas da pessoa se proteger. Por exemplo, como é que ela protege os empregos que elas têm na era da inteligência artificial? Então, antes da inteligência artificial, o mercado profissional foi sempre competitivo. No Brasil, por exemplo, né, todo emprego bom exige concurso, você está sempre disputando aquilo com alguém. Lembrando de uma coisa interessante, Eduardo, há algum tempo atrás teve até a conversa sobre o MCAT, por exemplo, das crianças na escola, né?
Foi até parte do ballot para a gente votar se o governo deveria continuar com o MCAS. Isso é uma evidência que sim, que é importante o ser humano ser acostumado com testes, porque isso vai acontecer. Olha o que está acontecendo agora, entendeu? Os trabalhadores, eles podem se manter atualizados na profissão que faz, aprendendo novas habilidades. Ou então, o conselho direto atualiza suas funções. Por exemplo, especialmente relacionado ao uso de inteligência artificial. Se atualiza, esteja sempre à frente, procura saber sobre aquela profissão que você faz, entendeu? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, isso é um exemplo bom. Antes da inteligência artificial, eu vou dar um exemplo real de uma coisa que aconteceu de verdade. Um programa que eu fui fazer demorou 1 ano para fazer. Foi 277 mil linhas de código. Isso dá mais ou menos 5 mil e alguma coisa de páginas escritas. Eu demorei 1 ano para fazer. Com a inteligência artificial, eu posso fazer isso 72% mais rápido. Uau. Ou seja, uma coisa que demora 1 ano, eu consigo fazer agora em 3,4 meses. Caramba. Então, a necessidade de se aprimorar, se adaptar à indústria, e você precisa fazer isso para sobreviver, esse é um exemplo bom, entendeu? Tem tanta antecedência e precedência sobre as coisas, como era, como vai ser, onde eu estou, que seja lá onde o que você fizer, você tem que ficar de olho nisso. O que eu preciso fazer para continuar nessa competição que é a vida? Com certeza. É a atualização do trabalho, só que agora é a inteligência artificial que está sendo a ferramenta mais importante para você se atualizar. Atualizar-se, ninguém precisa ter medo disso. Mas, por exemplo, tem algum emprego mais seguro nessa era de inteligência artificial? Sim, todos os empregos que dependem de criatividade, empatia e interação pessoal são menos prováveis de serem substituídos por IA. Por exemplo, psicologia. Sim. Psicologia entender o problema no ser humano em ser humano, entendeu? Precisa da interferência humana. Eu estava pensando em alguns exemplos. Por exemplo, radialista, Eduardo, o seu emprego. Você está, não sei nem se você está notando isso, mas você está se adaptando de um jeito que IA nunca vai tomar o seu trabalho. O conteúdo do seu programa, por exemplo, é original. De verdade, eu estava pensando como um exemplo bom que eu posso dar, eu pensei nisso, o seu exemplo, ouvindo as outras pessoas que participaram antes de mim. O seu conteúdo é original. Imagina remover o Marcos eleitor do Trump do seu programa. Não tem como. Pois não tem como imitar ele. É uma figura inimaginável esse Marcos. Meu Deus do céu. Mas eu entendi o que você quis dizer. Completa, porque tem uma pergunta. Não só os ouvintes, mas os seus anunciantes, por exemplo. Também, Eduardo. A Julie, por exemplo. A parte humana que ela põe no programa, por exemplo, ela faz um subliminal, subliminar, para quem não sabe. Companhias de marketing, por exemplo, usam essa técnica, é como se incentivasse você a comprar um produto sem te falar direto. Uma foto que você vê do Burger King, por exemplo, depois você dá fome e vai querer comprar o Burger King. A Julie faz isso em relação de auto bar e body shop. É interessante ouvir ela conversar com você, e na hora que tiver algum problema de body shop, por exemplo, vai lembrar dela por causa disso, entendeu? É verdade. Olha, original. Pelo que você está falando, a inteligência artificial pode valorizar a nossa inteligência e não substituir, né? Mostrar onde é mais essencial. Olha a pergunta interessante do Dário. Eduardo, pergunta a ele se eu posso pedir uma inteligência artificial para fazer algoritmos que gere outra inteligência artificial.
Pode, para falar a verdade, é isso que eles estão tentando fazer agora, entendeu? A independência para ele poder fazer. O Google fez um teste, eu vou colocar esse link no website. O Google fez um teste onde ele deixou inteligência artificial fazer a programação. E programação é 100% algoritmo. Só que ele começou a fazer algumas coisas que nós, programadores, não entendemos. E o programa funciona. Só que fizeram de um jeito que nós não sabemos como que funciona. Então, eles pararam, interromperam, entendeu? Mas sim, tem como sim, absolutamente. O Carlos Pereira está dizendo, mas o clínico geral, o médico, estaria em risco, pois você fala o seu problema e o médico apresenta a solução? Olha, pergunta bem interessante e vou abreviá-la o máximo possível. O clínico geral, do jeito que ele funciona, a medicina é na base de testes e resultados. Você aparece com o que em inglês eles falam main complaint, a sua reclamação principal, né? O que você está sentindo? Você está com dor de cabeça. O clínico geral pega essa informação e segue um padrão, que é ordenar laboratórios e tudo, para depois ver o resultado, para tentar descobrir. O diagnóstico é uma tentativa de descobrir o que está errado, não é a resposta final. Se for uma coisa fácil de detectar, ele declara, você provavelmente está com isso. Se for uma coisa mais difícil, precisa de outras opiniões. Isso o computador pode fazer, porque ele precisa dos dados que são colocados a ele, para dar essa informação. É possível, sim, a inteligência artificial substituir o clínico geral, só que nunca vai substituir o conteúdo humano, entendeu? O sentimento. A Bia está perguntando, Eduardo, pergunta para ele, por que estão comprando ou pagando para escanear a íris dos olhos? Porque é uma forma única de identificar uma pessoa como impressão digital, né? Tem vários jeitos, né? E simplesmente esse é um dos jeitos de fazer isso, através da sua uniqueness, né? Individualidade do jeito que os seus olhos são. Interessante. Lembrando que você que é empresário, está escutando o programa nesse momento, estamos chegando no finzinho, daqui a pouco tem um Panelada. O nosso amigo, engenheiro Eduardo Ribeiro, pode utilizar essas ferramentas para melhorar o sistema da sua empresa, do seu trabalho. Ele tem agora um formato que é o URP Cloud Book, que é uma nova geração de software de planejamento de recursos empresariais. Seja para gerenciar finanças, estoque ou relacionamento com clientes, o URP Cloud Book oferece solução completa e, o que é melhor, personalizada. Cada empresa é de um jeito, né? Desenvolvido para empresas de todos os tamanhos. Você pode falar com eles. O telefone é 508-217-1227 e o site é ERP Cloud, a palavra em inglês para nuvem, book, palavra para livro.com. erpcloudbook.com. Telefone mais uma vez, 508-217-1227. O Júlio Leal está perguntando, a inteligência artificial pode substituir quem trabalha em banco? Pode. Sim, respondendo rápido, sim. O que você tem que fazer, no caso, é se adaptar. Lembra do conselho. Inteligência artificial não vai remover você do trabalho. Alguém que sabe usar a inteligência artificial vai. Interessante isso. A gente vai continuar nesse assunto semana que vem com novos exemplos. Meu amigo, obrigado pela sua participação. Bom final de semana para você. Obrigado para vocês também, Eduardo. Obrigado. Esse é Eduardo Ribeiro. Gente, a partir da próxima semana, novos quadros. E nós vamos ter uma novidade no programa. Vai ter um quadro para namoro através dos ouvintes, encontrar o seu parceiro. Por que não? A gente vai embarcar nessa, vai ser divertido. Quem sabe alguém não se casa através da Hora da Notícia? Fique agora com o programa Panelada, divertidíssimo. Agradeço a você pela sua audiência. Prometo começar a me preparar a partir de agora para ser digno da sua audiência. Bom final de semana. Massachusetts. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar.
Rádio Insuperável 2 e 3. Chegou em Framingham